Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre estado global distribuído, motivando transações distribuídas. Vamos falar de um protocolo que permite que essas coisas funcionem de maneira adequada, chamado Two-Phase Commit, como que ele lida com falhas e com deadlocks, e motivar um outro protocolo chamado Three-Phase Commit ou 3PC. Então, antes de a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu na aula passada, que é um sistema transacional, e a gente viu esse mecanismo Two-Phase Locking, 2PL, que é um mecanismo de controle de concorrência. E esse mecanismo estava assumindo de maneira implícita que esse estado global estava centralizado, que os dados, os objetos, estavam todos no mesmo lugar. Considere agora que o estado global está distribuído, ou seja, eu tenho parte do meu estado em diferentes locais. Nesse exemplo aqui, eu tenho 4 bancos de dados separados fisicamente, conectados por uma rede. E eu vou ter que o estado global do meu sistema é a união dos estados locais desses 4 lugares. É claro que eu vou fazer transações de leitura e escrita elementares para esses 4 lugares e construir transações complexas, que vão também ler e escrever valores nesses lugares de forma distribuída. Repara que o 2PL, o mecanismo que nós vimos, não funciona aqui porque nós não estamos no mesmo lugar. Os dados estão espalhados por diferentes lugares. Eu não tenho memória compartilhada para fazer um mecanismo de sincronização. E, além disso, esses lugares podem ser coordenados, gerenciados por diferentes entidades. Esses dados não necessariamente estão sob a tutela de uma mesma organização. Vamos ver um exemplo para deixar isso bem claro com um transporte aéreo e a compra de uma passagem. Imagina que você quer viajar para Delhi e você encontrou um trecho de melhor preço que sai aqui do Rio, vai para São Paulo, vai para Paris e vai para Delhi, na Índia. E os trechos que você encontrou foi o primeiro trecho com a Latam, o segundo trecho com a Air France e o terceiro com a Air India. E é claro que esses sistemas transacionais, eles são distintos, são mantidos pelas diferentes empresas. A Latam tem um sistema de voos e reservas dela, a Air France tem um outro e a Índia tem outro. Além disso, tem o sistema da agência de viagens que você utilizou para encontrar essa passagem barata aí. Então tem aqui um exemplo, você interagindo com um site, um sistema de agência de viagens, e esse sistema, para efetuar essa compra, vai ter que interagir com 3 outros sistemas transacionais. O sistema da Latam, da Air France e da Air India. E o nosso problema aqui é garantir que a passagem vai ser comprada por inteiro, que você não vai ter problemas de comprar um trecho e não comprar outro trecho. Seria muito ruim, se você comprasse só um dos trechos sem comprar o outro. Então a gente precisa que essa transação seja executada de maneira atômica nesse meu sistema, Ou ela acontece ou ela não acontece. Então, transações distribuídas, para que elas funcionem de maneira adequada, nós vamos ter que oferecer propriedades, para ter previsibilidade, corretude do meu sistema. E essas propriedades vão ser as mesmas que nós vimos na aula passada, ACID. O problema aqui é que a transação atualiza os estados em diferentes locais, de maneira condicionada. E uma das principais dificuldades é garantir a atomicidade da transação. Ou a transação ocorre por inteiro, ou ela não ocorre, não modificando o estado em nenhum dos lugares. Então, como é que a gente vai fazer isso num sistema transacional distribuído? Como é que a gente garante, por exemplo, atomicidade nesse tipo de sistema? A ideia aqui é construir um protocolo, um algoritmo, para coordenar a execução da transação. Muito bom. Então, o Two-Phase Commit, ou 2PC, é exatamente isso. É um protocolo para commit atômico em sistemas transacionais distribuídos. Não confundir 2PC com 2PL, essas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, o processo que inicia a transação vai agir como coordenador.
os outros processos vão ser participantes dessa transação. E esses outros aqui são processos que possuem valores para serem lidos ou escritos pela transação nos diferentes lugares. Então, cada lugar que essa transação tiver que ler ou escrever alguma coisa, vai ter um processo naquele lugar participando dessa transação. E aí o two-phase commit, ele tem duas fases. A primeira fase é uma fase de preparação e de respostas, onde os processos localmente vão decidir se podem ou não efetuar a subtransação que está sendo submetida para ele. Bom, a segunda fase, que é a fase de executar ou de commit, é a fase onde os processos de fato atualizam seu estado local quando o coordenador, digamos, dá esse comando. Então vamos ver isso com um pouco de mais cuidado. A primeira fase é a fase de preparação e respostas. O coordenador nessa fase, o coordenador da transação, vai enviar a diferentes partes da transação, as subtransações, para os diferentes processos que estão nos diferentes lugares. Cada processo, então, recebe uma subtransação do coordenador e prepara para executar essa subtransação. E preparar aqui é adquirir todos os locks necessários, ver se a subtransação pode de fato ser realizada e garantir que está tudo certo. Então aqui, esse local pode usar a técnica de 2PL para fazer a preparação para a execução dessa subtransação. Bom, cada processo então vai responder ao coordenador dizendo sim, está tudo certo aqui para executar essa subtransação e segura, mantém os locks na transação, ou responde com não, algo deu errado, vamos abortar essa transação e libera os locks. Bom, então a segunda fase é a fase de execução. O coordenador então vai receber respostas dos processos que participam dessa transação. Se todas as respostas forem positivas, ou seja, todos os processos podem executar essa transação, ele vai dar commit, mandando uma mensagem de commit para cada processo. Okay? Caso contrário, o nosso coordenador envia a mensagem de abort. Se ao menos um processo disser que a sua subtransação não dá para executar, votar não, o coordenador então envia a mensagem de abort para todos os processos que estão participando dessa transação. Bom, finalmente, um processo ao receber commit do coordenador, a mensagem de commit, ele vai efetuar a execução da transação, vai dar commit na transação, liberar os locks e responder com OK ao coordenador. Se ele receber abort do coordenador, ele vai então abortar essa transação, liberar os locks e também responder com OK. E é assim que o nosso mecanismo funciona. Vamos ver um exemplo, de novo, um exemplo bancário, para ilustrar o que a gente está acabando de falar aqui. E aqui a nossa transferência bancária vai ser entre bancos distintos. Então, até na aula passada, a transferência era dentro do mesmo banco, entre contas de um mesmo banco. Agora, as contas são em bancos diferentes. O exemplo disso é uma operação de DOC, ou de TED, que permite você tirar dinheiro de uma conta bancária, de um certo banco, e depositar em outra conta bancária de um outro banco. E aí vamos supor que essa transferência está sendo executada por um processo em L1. Então, L1 é o lugar onde a transferência vai ser, digamos, comandada. E aí a conta de origem está em L2 e a conta de destino está em L3. L1 vai agir como coordenador dessa transação, porque ela foi executada, ela foi submetida em L1. Então, L1, o coordenador, vai enviar uma subtransação de retirada para L2, onde o dinheiro tem que sair, e a subtransação de depósito para L3, que é para onde o dinheiro tem que entrar. Então, em L2, eu vou ter uma transação, uma função, com essa cara aqui, retirada dessa conta, esse valor. E aí, aqui nessa função, eu vou pegar os locks, vou pegar o saldo, vou ver se o saldo é maior do que V. Se for, eu subtraio V do saldo, construo uma mensagem, construo uma transação de put saldo e voto commit. Digo para o coordenador que estou pronto para executar essa transação e espero.
espero a resposta do coordenador. Se o coordenador disser ok, então eu vou executar essa transação e liberar esses locks. Se o coordenador disser não ok, abort, eu vou abortar essa transação e vou liberar os locks. Em L3 é onde eu vou fazer o depósito. Basicamente a operação pega o lock para essa conta, acquire o lock C, repara que isso é em outro lugar, né? Pego o saldo, somo V no saldo, preparo o update put saldo CS e voto o commit, porque eu estou pronto aqui para executar a transação. E aí espero de novo o comando do coordenador. Se o coordenador disser ok, eu executo o commit. Tá? Então repara que em L2, né, se eu não tiver saldo suficiente, se o saldo for menor do que V, o nosso processo em L2 vai votar abort. Okay? E aí vai soltar aqui os locks. Muito bom. Tá? Então o que vai acontecer? Né? L2 responde a L1 dizendo se pode ou não efetuar essa retirada, né? Que ele é votar commit ou votar abort. L3 responde a L1 dizendo que ele pode efetuar o depósito. Repara que L3 aqui sempre vota commit. E aí L1, que é o nosso coordenador, vai enviar commit para L2 e para L3, caso L2 vote commit, porque L3 sempre vota commit. Caso contrário, né, se L2 votar abort, L1 envia abort e a transação não é realizada, nem em L2, nem em L3. Repara que L2 e L3 podem usar 2PL, né, Two-Phase Locking, que é o mecanismo que nós vimos na aula passada, né, para fazer essa transação local funcionar adequadamente. Tá? E vão aguardar, né, resposta do coordenador antes de dar o commit ou dar o abort e liberar os locks no final. Muito bom. Então nós conseguimos resolver o problema, né, de transação distribuída com esse mecanismo. Agora, como é que a gente vai lidar com eventuais falhas nesses diferentes processos, em diferentes lugares, né? Então, para lidar com falhas, esse mecanismo vai precisar utilizar temporizadores, né, timers, em todas as esperas. Essas esperas, elas acontecem porque eu estou esperando, né, uma mensagem chegar do coordenador ou uma mensagem chegar de algum processo. Esse temporizador, depois que ele estoura, depois que ele acaba esse tempo, né, ele sai desse estado de bloqueado e toma uma ação. Além disso, a gente vai usar armazenamento permanente, log, para tudo que a gente faz. Então, toda etapa desse processo do 2PC é escrito em logs de forma permanente. Isso vai permitir o processo a voltar ao último estado local que ele tinha, né, antes da falha acontecer. Vamos introduzir aqui um diagrama de transição de estados do 2PC. Então, esse diagrama aqui, cada elemento do diagrama é um possível estado do protocolo 2PC. E aí eu tenho uma transição de um estado para o outro, que nesse meu diagrama acontece quando uma mensagem ou um evento acontece, e eu tenho alguma resposta ou uma ação a essa mensagem ou evento. Então, por exemplo, né, o coordenador, ele começa recebendo essa transação, né, e aí ele envia a resposta dessa recebimento de transação, enviar um vote request para todos os participantes dessa transação. E aí ele fica nesse estado wait, esperando os votos chegarem. Ok? E aí, se todo mundo votou commit, então isso é o vote commit, ele vai para o estado global commit. Se ao menos um dos participantes votar abort, isso é o vote abort, ele então emite a mensagem global abort e vai para o estado abort. Agora a gente pode olhar para o diagrama do participante, né? O participante começa no estado init, recebendo o vote request do coordenador. E aí, quando ele recebe um vote request, ele pode ou votar abort ou votar commit. Se ele votar abort, ele transiciona para o estado abort. Se ele votar commit, o que vai acontecer? Ele transiciona para o estado ready. Né? Ele votou commit, ele está pronto, esperando a mensagem que vai chegar do coordenador. E aí, ou chega global abort do coordenador, ou chega global commit do coordenador. Nos dois casos, né, se chegar global abort, ele transiciona para o estado abort, mandando um ACK. Se chegar global commit, ele transiciona para o estado commit e manda um ACK.
Então repara que esses diagramas eles representam as transições de estado do protocolo, né, em resposta a eventos e mensagens que acontecem no sistema. Isso permite a gente, então, avaliar o que acontece em caso de falhas. Então vamos começar com o primeiro caso de falha, pensando o que acontece quando um processo falha no estado init. Então, um processo falhar no estado init significa que ele não votou, né? Ele não votou nem abort nem commit. Então, o coordenador não vai receber resposta desse processo. Bom, então o coordenador está no estado wait, esse processo não responde, o temporizador estoura, tá? Então o coordenador vai esperar um tempo máximo e depois desse tempo máximo vai enviar uma mensagem de abort, vai enviar o global abort. É assim então que a gente vai sair dessa falha, enviando o global abort para todos os processos que estavam esperando. Então o que acontece se o processo P falha em ready? Então o processo P agora ele votou e ele deu um vote commit, então estava no estado ready esperando, né, a resposta do coordenador, se era um global abort ou um global commit. E ele falhou nessa situação. Bom, se ele falhou, em algum momento ele vai se recuperar. Quando ele recuperar, ele volta para o estado que ele estava, porque ele escreveu tudo no log, né? E aí ele vai tentar descobrir se a transação foi abortada ou se foi um commit. Então, ele pode, por exemplo, falar com o coordenador, né? Coordenador, o que rolou naquela transação? Foi abort ou foi commit? E o coordenador vai então informar e ele então faz o mesmo. Então a falha do processo aqui a gente consegue recuperar sem muitos problemas. Agora, o que acontece quando o coordenador falha no estado init? Então, no estado init, o coordenador ainda nem recebeu a transação para executar, né? Ele ainda não desmembrou a transação em subtransações, não pediu ainda os votos. Então, se ele falhar aqui, nada vai acontecer, porque os processos participantes dessa transação ainda não receberam a transação. Tá? E aí, se ele falhar aqui, nada foi enviado. Quando ele voltar a operar, o coordenador sabe que ele falhou aqui, porque tudo é escrito em log, né? E então ele consegue recuperar, reenviando ou reprocessando essa transação. Bom, agora vamos ver o que acontece quando o coordenador falha no estado wait. Então, no estado wait, alguns processos podem ter votado commit, né? E não dá para saber se algum outro processo votou abort ou não. O coordenador não sabe ainda. Ele basicamente falhou nesse estado wait. Então, imagina que um processo está em ready, porque ele votou commit, né? E ele estava lá em ready, e a resposta do coordenador não vem. Okay? E repara que esse processo em ready ele não pode decidir por commit ou por abort, porque ele não sabe os votos dos outros participantes. O coordenador falhou nesse estado wait antes de dar global abort ou de dar global commit. Bom, nesse caso, né, o processo que votou por commit, ele depende do coordenador para tomar uma decisão. Ele vai precisar esperar o coordenador recuperar dessa falha para dizer para ele se essa transação tem que ser abortada ou se a transação tem que ser levada adiante com o commit. Então, por causa disso, a gente diz que o mecanismo, né, o protocolo 2PC, é bloqueante no coordenador. Ele precisa que o coordenador envie essa mensagem global abort ou global commit para que os processos consigam terminar as transações, né, e eventualmente liberar os logs. Muito bom. Agora, uma coisa importante é a possibilidade de deadlocks nesse sistema, mesmo na ausência de falhas. Tá? Então, deadlocks vão poder acontecer no sistema transacional distribuído, mesmo quando nada deu errado. Então, imagina que eu tenho uma execução distribuída das subtransações que causa uma dependência cíclica nos logs. Então, se eu tiver isso, eu vou ter uma condição de corrida, e essa condição de corrida pode dar num deadlock. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho duas transações de transferência. A primeira transfere da conta 1 para a conta 2, lembrando aqui que a conta 1 e a conta 2 são em lugares diferentes. E a transação 2 faz o contrário, transfere da conta 2 para a conta 1. Okay? Vamos supor que as duas transações podem ser executadas, né, que o valor transferido é menor do que os respectivos saldos. Então, o que pode acontecer?
Então, a subtransação retirada, né, da transação 1 pode pegar o lock de leitura da conta 1 em L1. E a subtransação retirada da transação 2 pode pegar o lock de leitura da conta 2 em L2. E aí, bom, a subtransação de depósito no lugar 1, a subtransação de depósito da transação 1, ela pode esperar o read lock da conta 2 em L2. Da mesma maneira, né, a subtransação de depósito da transação 2 vai esperar o read lock de C1 em L1. Então aqui temos um problema, né, porque os processos não podem voltar, né, porque eles estão segurando os locks uns dos outros. Então os coordenadores vão aguardar indefinidamente, tá? E eu vou ter aqui um deadlock. Muito bom. Como é que a gente vai resolver esses deadlocks? Bom, os processos vão ter que utilizar temporizadores para toda a espera que ele fizer. Tá? Então, vamos voltar abort quando o temporizador disparar. O coordenador também utiliza um temporizador no estado wait. Em particular, ele vai enviar um global abort quando o temporizador dispara. Não espera, né? O coordenador não espera para sempre. Okay? E, bom, além disso, o coordenador pode tentar executar a transação novamente. Então, imagina que o coordenador tem uma transação para executar, ele desmembra a transação em subtransações, envia isso por diferentes processos, e aí as respostas não vêm, né? O temporizador dele estoura, então ele dá um global abort, manda abort para todas as partes, e depois ele tenta executar essa transação de novo. E a ideia de tentar fazer isso de novo é que esse global abort que ele deu pode liberar os locks nos diferentes lugares. Pode não, né? Vai liberar os locks nos diferentes lugares, e isso pode fazer com que outras transações desenrolem, sejam executadas, e ao tentar essa transação de novo, ele pode encontrar os locks livres e a transação pode ser executada. O problema disso é que eu posso ter o que a gente chama de um live lock, né? O coordenador pode tentar executar uma transação, mandando ela para os diferentes lugares, pode estourar o temporizador dele, ele manda a transação abortar, tenta de novo, e aí fica num ciclo, né? Tentando executar, esperando, abortando, tentando executar, esperando, abortando, e pode ser que essa transação, de fato, não possa ser executada, que na transação tem algo que causa uma dependência cíclica e eu não consigo executar ela. A solução aqui, para não ficar num live lock, tentando e abortando de maneira sucessiva, é tentar um número máximo de vezes, né? Isso evita que o meu coordenador fique preso num que a gente chama de live lock. Muito bom. Quero falar um pouco sobre three-phase commit e para atacar essa principal desvantagem do 2PC. Então a gente viu que o 2PC ele tem uma dependência muito forte no coordenador. O coordenador precisa dizer para os processos se eles vão fazer commit ou se eles vão fazer abort. Então o 3PC é um outro protocolo, muito similar ao 2PC, mas vai ter uma fase adicional que vai permitir os processos fazerem commit sem que o coordenador confirme com o global commit. Isso vai permitir que os processos não dependam do coordenador. E aí é claro que, para que isso funcione bem, eu vou precisar usar de forma explícita temporizadores nos processos e no coordenador para tomar decisões de abort e de commit. Então, esse 3PC, como o nome já diz, vai ter 3 fases, ao invés de 2. Então, na primeira fase, é tudo muito igual, né? O coordenador manda uma mensagem para os processos perguntando se eles podem executar a subtransação, e cada processo vota se pode ou se não pode. Okay? Na segunda fase, o coordenador manda um pre-commit, se ele receber todas as respostas sim, ele manda esse pre-commit, e aí o meu processo responde com acknowledgement. E por último, o coordenador manda um do commit, se todos responderem com ACK, e aí o processo então executa de fato a transação e manda uma mensagem de volta dizendo que ele de fato fez o commit.
Então são 3 fases ao invés de 2. Agora a gente pode olhar para o que acontece, né, quando um processo está esperando uma resposta do coordenador. Então, se um processo votou yes, né, disse sim para uma subtransação, mas não recebeu um pre-commit e o temporizador dele estourar, ele vai abortar a transação. Bom, se ele recebeu o pre-commit, então a transação pode ser executada e aí ele manda esse ACK para o coordenador e fica esperando o do commit. Se o do commit não chegar, o processo então executa a transação, ele faz o commit. Okay? Então, a temporizadora aqui gera, né, quando o temporizador dispara, isso gera um commit. Se o do commit chegar, então ele executa. Tá? Então, repara que com isso, com o uso de temporizadores, o nosso processo não fica mais bloqueado, né, no coordenador, ele consegue tomar uma decisão por conta própria, ou de abort ou de commit. Então, a vantagem desse mecanismo, né, é ele não ser bloqueante no coordenador, como eu acabei de comentar, permitindo que um processo conclua a transação com abort ou com commit. Esses temporizadores também resolvem naturalmente possíveis deadlocks, né? Esperas agora nunca mais são indefinidas, eu espero até que o temporizador estoure e tome uma ação, tanto o coordenador quanto os processos. E esse mecanismo 3PC permite, né, com que o sistema recupere alguns tipos de falha que o 2PC não permite. Por exemplo, esse caso de falha no coordenador no estado wait, que o 2PC não resolvia bem. E uma desvantagem é que, como o nome já diz, eu preciso de 3 RTTs, de 3 round trip times, são 3 interações entre o participante e o coordenador, dando origem aí a 6 mensagens por participante, enquanto que no 2PC são só 2 RTTs e 4 mensagens por participante. Então, basicamente, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau, pessoal.